Oi, eu sou a Daisy. E eu sou a Rebeca. Hoje a gente vai falar sobre tapetes. Como vocês podem ver, o tapete ele deixa o ambiente mais confortável e mais aconchegante. Sem contar que é essencial, né, Daisy? Eu gosto de raciocinar o seguinte: quando você vai para uma festa, o que você pensa? Cabelo? Ok. Maquiagem? Ok. Roupa? Ok. Bolsa? Ok. Qual é o outro sapato? Ou qual é o outro detalhe? O sapato. O tapete é o sapato do look. Ele tem que combinar, tem que continuar, tem que fazer esse casamento para poder ficar um look legal na tua casa, para vestir a tua casa com uma continuidade, fazer uma uniformidade visual. Eu gostei dessa sua comparação, porque essa parte de decoração, como a gente pode ver, é como se a gente estivesse vestindo a casa. Exatamente. Então, o tapete, ele é um complemento da decoração, é o complemento do look. E assim como a decoração é casada com a moda também é casada com a decoração, eles andam direitinho. Da mesma forma que na roupa a gente pode escolher ou não usar uma roupa lisa ou escolher ou não usar uma roupa estampada, a gente tem essas opções no tapete. No tapete. Assim, quando fala de tapete, eu lembro sempre da história do Aladim, né? Do tapete voador e tal. Aquela coisa de criança, da imaginação, né? Que voa. Mas assim, falando do tapete aqui na decoração, o tapete, ele serve, diferente da imaginação, né? Ele serve para delimitar o ambiente, né? A partir do tapete, a gente pode compor também a distribuição dos móveis. E assim como o tapete do desenho da Aladim, ele marcou, não era um tapete qualquer, era um tapete estampado com aquelas cores, se eu não me engano era roxo e amarelo, era uma coisa bem assim da Arábia, bem temática. A gente também consegue fazer esse estilo na sua casa, na casa do cliente, quando o arquiteto, o designer, ele já pega a essência do que o cliente quer. Esse tapete que está aqui, logo que a gente está usando aqui, ele é um tapete de uma coleção muito, muito especial, porque ele é étnico. Rebeca, o que é isso? Gente, esse tapete ele foi inspirado numa tribo e ele lembra muito o detalhe do fogo que ele trazia para as mulheres na hora de amamentar os bebês. Então, todos esses tapetes estampados, ele tem aquela referência, assim como o do Aladim tem aquela referência com as estampas. O tapete a gente costuma dizer que ele pode ficar para o final da decoração, porque a gente vai adequar o estilo do tapete, essa estamparia toda, para o estilo da decoração. Mas no caso de você ter um tapete especial, como ela acabou de comentar, a gente já pode usar o tapete como ponto central da decoração e trabalhar a decoração pensando no tapete. Assim como o sapato na moda. Alguns casos, por exemplo, a Cinderela, que a gente associa ao sapato de cristal. É a mesma coisa, Aladim, o tapete. A gente tem essa comparação muito interessante. Aqui eu tenho um mostruário bem interessante para mostrar para vocês. Além dos tapetes estampados, que são esses aqui que a gente mencionou, tem uma diferença muito perceptível com relação a toque. Esse daqui, por exemplo, os fios são mega baixos. Vocês podem até me dizer: Rebeca, não tem fiação nenhuma aqui, não tem toque nenhum. Mas são tapetes de personalidade, né? Todo mundo. Então, esse tipo de tapete assim, que ele é mais liso, ele seria bom para um local de grande tráfego, né? Porque aí não vai correr o risco das pessoas ficarem tropeçando nesse tapete. Talvez um living, talvez um home office, um lugar que a pessoa sabe precisa de uma cadeira também. E o interessante, o que eu gosto bastante, é um detalhe assim: sala de jantar. Você pode ser educado na corte inglesa, não vai adiantar. E ainda mais se você tiver criança, alguma coisa, você pode deixar cair algum pedaço. Então a manutenção aqui a gente consegue ver. Na sala de jantar, o recomendado seria ou não colocar, mas se a pessoa quiser mesmo colocar, a gente pode colocar um tapete assim, é mais adequado. Exatamente, juntar um tapete que a gente, se cair alguma coisa, a pessoa se perde. Ou numa casa também que tenha como animais, um gatinho, um cachorrinho, é melhor que seja um tapete assim também. Caso o cachorrinho ou o gatinho não seja muito educado. A gente nunca sabe. Exato. No closet é a mesma coisa. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pequeno talento para perder bunda de brinco. Então cai no chão e isso daqui se perde. Com aqui certeza. eu consigo ver, é mais palpável. Então essa textura, a diferença de textura, ela consegue limitar bastante o ambiente que vai se trabalhar. Num quarto, por exemplo, o que seria bacana?
uma coisa mais aconchegante. Assim, numa sala de jantar, de repente a gente tem uma mesa redonda. Aí nesse caso a gente vai brincar com as formas geométricas. O legal seria um tapete quadrado, retangular. É a mesma coisa quando a gente está num ambiente que ele está com linhas muito retas. Aí a gente já coloca, por exemplo, um tapete redondo. O legal é que esses tapetes todos eles são sob encomenda. Então o que acontece? Você pode escolher o formato que você quer, a medida que você quer. Então, se a sua cama tiver uma medida específica, Entendi. aí o cliente diz, olha, o meu cliente está com a medida X, Y, Z, a gente já trabalha em cima disso. Não é nada... Não tem que comprar aquele tapete que está pronto, né? Se a gente vindo numa loja especializada, o seu projeto vai ficar personalizado, como você acabou de falar. E é esse que é o ponto que eu gosto. Assim como na roupa, vocês tomam cuidado na hora de escolher o sapato, bora tomar cuidado na hora de escolher o tapete também. E além assim, o tapete redondo a gente pode colocar em ambientes menores também, né? Para não deixar aquele ambiente muito cheio. E com relação a tapetes menores, tapetes redondos, ambientes menores, alguns tapetes eles têm uma manutenção super, hiper, mega fácil. Eles inclusive vão para a máquina de lavar, desde que a máquina ela aguente o peso do tapete molhado. Mas com relação à manutenção, todos eles não soltam fio, eles são antiderrapantes. A lateral dos tapetes, não sei se dá para captar, elas são todas revestidas. Então o que acontece? Não vai ficar no dia a dia aquele negócio, aquela orelha soltando assim. Então todos esses detalhes fazem diferença no projeto, na composição final. Uma outra dica importante, se por acaso for uma casa de idosos, a gente pode utilizar uma fita na parte de baixo do tapete, uma fita antiderrapante, para que o tapete fique fixo no ambiente e não fique saindo do lugar, para evitar tropeços, evitar acidentes. Isso pode ser com criança pequena em casa também. Então, se você gostou do vídeo, você dá o seu like, compartilha e não esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo as próximas novidades. Então, até o próximo vídeo.